Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Meimei, nós estamos iniciando mais um programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, representando a USE Intermunicipal de Marília. E eu sou Donizete Pinheiro, representando a USE Regional de Marília. E aproveitando que a Páscoa está chegando, vamos trazer hoje para os ouvintes, amigos, a visão espírita da Páscoa. Páscoa significa, na origem da palavra Pesach, passagem em hebraico, dia em que se comemora dois eventos históricos do povo hebreu. O primeiro, quando libertados da escravidão egípcia por Moisés, e o segundo caracteriza a vida em liberdade desse povo, a formação da nação judaica e a sua organização religiosa, que tem seu ápice no recebimento do Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Portanto, era uma festa tradicional na época de Jesus, cultural, e a Igreja Católica deu a essa festa um novo significado, fazendo associação com a chamada Paixão de Jesus. Na doutrina espírita, não há comemoração da Páscoa, embora respeite os simbolismos, pois para nós espíritas não existiu a ressurreição física, por ser cientificamente impossível. Mas o que houve então, Donizete? Como é que nós vamos explicar os 40 dias das aparições de Jesus após a sua morte? Como você esclareceu, Karina, no Espiritismo nós não comemoramos a Páscoa, nem a cristã e nem a judaica. São festividades que nada têm a ver com a doutrina codificada por Allan Kardec em 1857. Outro aspecto importante também é que a crucificação e a morte de Jesus, para nós espíritas, não é o evento mais importante e nem implicou na salvação da humanidade. Por isso, não nos fixamos na morte de Jesus e nem temos a cruz como símbolo. Importante mesmo é a ressurreição de Jesus e suas diversas aparições. Primeiro para Madalena, depois aos discípulos, aos 500 da Galileia e vários outros. A ressurreição, ela é importante porque nos apresenta a sobrevivência da alma após a morte, ou seja, a nossa imortalidade, a vida futura, que é o eixo central do ensinamento de Jesus. Sem a imortalidade, tudo o que Jesus nos falou não teria sentido algum. Lembro que os discípulos, que ficaram tristes e desanimados com a morte de Jesus, questionando mesmo se ele era o Messias, recobraram a fé e o bom ânimo justamente após a ressurreição, com a qual Jesus demonstrava que tudo que ele falava era realmente verdade. Essa ressurreição, no entanto, não foi em corpo físico, como se acredita. Como você disse, seria impossível, né, Karina? Mas sim em espírito, ou como o Espiritismo explica, em corpo espiritual ou perispírito, que é o envoltório do espírito, que todos nós possuímos. Depois da morte, é possível a aparição do espírito e até mesmo a sua tangibilidade, como aconteceu com Jesus, uma vez que ele foi tocado pelos discípulos. É um fenômeno da agregação molecular, e Jesus tinha todo o poder sobre a matéria, porque é um espírito puro, todos nós sabemos disso. Outros espíritos também podem aparecer, mas aí nós estamos diante de fenômenos mediúnicos, quando então se fazem necessários os fluidos de um médium. Muito bom, Donizete. Uma outra questão intrigante: qual o motivo, na sua opinião, do desaparecimento do corpo físico de Jesus? Então, Karina, você disse bem aí, é a minha opinião, porque nos evangelhos, eles não fazem qualquer referência a algum fato que permita uma afirmação, qualquer sentido. Sabe-se apenas que o corpo físico desapareceu da gruta onde fora colocado, porque naquele tempo não se enterrava, né, embaixo da terra, colocava-se numa espécie de caverna nas montanhas. Era uma gruta. Alguns cogitam que ele teria sido roubado. Outros
que Jesus ressuscitou com o corpo físico, por isso que não mais se encontrava na gruta. Kardec analisa essa questão em A Gênese, no capítulo 15, mas ele não esclarece sobre o desaparecimento do corpo de carne. O que se cogita entre nós espíritas é a possibilidade de que o corpo de Jesus tenha sido desintegrado, porque seria difícil para os judeus entenderem a aparição de Jesus com o corpo de carne morto e depois ele lá, né, num outro corpo diferente. Para eles, a ressurreição era com o corpo de carne e não em corpo espiritual. Mas eu queria saber, Karina, e essa história do coelho? Né? O que é que tem a ver com a história da Páscoa? Pois é, hein, meus amigos, como é que o coelho entrou aí? Vejam só, apesar de ser um mamífero e, por consequência, não botar ovos, é símbolo de Páscoa, assumindo o papel de produtor e entregador de ovos de Páscoa. Então, nós podemos, Donizete, associar esse fato por ser símbolo de fertilidade, pela sua capacidade reprodutora, e o ovo representa o surgimento da vida e a origem do mundo. Daí a relação com a ressurreição do Cristo e a Páscoa. E ainda temos mais, não é? O chocolate, para estimular o comércio, o consumismo. Mas o que realmente importa é reverenciar os belos exemplos de Jesus, que, segundo a doutrina espírita, é o modelo e guia da humanidade, que veio para promover a transformação moral. Podemos dizer, então, Donizete, que a Páscoa pode ter esse sentido simbólico mais profundo de transformação e renovação? E como fazer isso? Qual a orientação do Espiritismo? Isso, Karina, se nós quisermos tirar uma lição da morte e ressurreição de Jesus, o sentido seria esse mesmo, da renovação. Quando compreendemos o Evangelho e a lei de Deus, nos esforçamos para matar em nós, e matar aqui está no sentido figurado, entre aspas, o ser humano velho, apegado às coisas materiais e aos prazeres e vícios terrenos, renascendo das nossas experiências para uma nova fase, mais luminosa e mais leve, que nos permite ascender, subir às esferas superiores. Podemos fazer uma comparação com o bom ladrão, a quem Jesus disse que ele também iria para o reino dos céus. Claro que aí não significa que só o arrependimento do bom ladrão, nos seus últimos instantes, seria suficiente, mas que se arrependendo já estaria a caminho de um mundo melhor. Então, a proposta espírita é a do autoconhecimento e da renovação das ideias e das atitudes, ajustando-as à lei divina, que é fazer o bem sempre. É ser hoje um pouco melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. O espírito de verdade, que era o orientador de Allan Kardec, ele nos apresentou o lema: amai-vos e instruí-vos. Então, nós espíritas devemos nos preocupar em aprender cada vez mais e praticar o amor, que é a caridade. Vejam só, amigos ouvintes, são tantas as orientações de Jesus para que nos transformemos em pessoas melhores. Nós temos um roteiro de felicidade no Evangelho. Mas por que é tão difícil realizar essas mudanças, Donizete? Meus amigos, a dificuldade está porque educar é formar hábitos. Kardec fala sobre isso em O Livro dos Espíritos. E ao longo da nossa história evolutiva, nos habituamos a agir impulsionados pelo egoísmo e pelo orgulho. São as nossas grandes dificuldades. Queremos tudo do nosso jeito, obrigamos os outros a satisfazerem a nossa vontade, ficamos com raiva quando contrariados, matamos para conseguir o que queremos. Nós vivemos assim desde os tempos primitivos até hoje. É muito tempo com a mente presa no mal. Quando começamos a ouvir a falar do Evangelho, e mesmo do Espiritismo, nós temos apenas as informações, os ensinamentos. Às vezes, nem estamos muito interessados e nem acreditamos que seja o caminho. Aos poucos, e com o sofrimento normal, natural, passamos a aceitar, e aí começa a reeducação, que é mais difícil,
porque temos de ter muita disciplina mental e física. Fazer a substituição de um pensamento ruim por outro que seja bom. Conter uma reação errada, por exemplo, o xingamento e a agressão. É mesmo um difícil e longo processo, que quase sempre dura várias reencarnações. E ainda sobre esse tema, reforma íntima, Donizete, como é que os centros espíritas podem ajudar as pessoas nesse processo de transformação? Bom, os centros espíritas modernos ampliaram as suas possibilidades. Há uma atenção especial que nós chamamos de acolhimento das pessoas, que na sua maioria chegam às nossas casas sofrendo e no primeiro momento precisam ser amparadas. Mas a nossa cura definitiva depende exatamente da nossa transformação para melhor. E isso só é possível se aprendermos sobre as leis morais, sobre a vida espiritual, mudando a forma como pensamos a vida, para, em seguida, então, fazermos o esforço para a mudança de atitude. Então, nossas casas espíritas oferecem o ensino espírita, em palestra ou grupos, para que as pessoas possam ter a exata compreensão da lei. Isso é mesmo indispensável para a mudança e a felicidade. Então, amigos ouvintes, nós podemos dizer que o espírita, simbolicamente, deve procurar comemorar a Páscoa sempre, já que a definição dada ao verdadeiro espírita pelo Espírito da Verdade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações, ou seja, está se esforçando para a sua ressurreição, para a sua renovação. Nós esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. Até o próximo e um beijo nos corações. Muito obrigado, amigos, pela companhia. Até o próximo programa. Um abraço fraterno.